Hello, people. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você estiver assistindo, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres que o feminismo não vê e o antifeminismo também não. Aliás, muitas mulheres não estão sendo vistas por movimento nenhum. Será que isso é bom ou ruim? Vem comigo que hoje eu te conto. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que o feminismo sempre foi o meu assunto de maior interesse. Já faz aí mais de 5 anos que eu estudo ininterruptamente. Já li quase todas as feministas proeminentes, as antifeministas também. E aí, a gente fica pensando de como que as coisas vão mudando. Eu fui feminista ali no início da minha adolescência, início da vida adulta, tá? Mais por ser uma idiota útil do que entender realmente o que era o movimento feminista. Mas, quando eu me divorciei, eu já contei essa história em algum outro vídeo por aí. Quando eu me divorciei, eu fui estudar sobre feminismo, e não exatamente sobre feminismo, eu caí depois no feminismo, eu fui estudar e fui querer entender por que, que a minha família tinha se dissolvido, por que, que o meu casamento não tinha dado certo, o que, que eu tinha feito de errado, porque eu não queria fazer de errado novamente. E aí eu acabei caindo no movimento feminista, né? Logo em seguida teve aí o lançamento do livro da Ana Campanholo, né? O feminismo, perversão e subversão. E aquilo ali me tocou de uma forma de realmente eu estar contra o movimento feminista, no sentido de achar que ele destrói a vida de milhares de mulheres, como de alguma forma destruiu a minha, destruiu a minha família. E nesses, como é um assunto que me interessa muito, né? Nesses anos eu continuei estudando, continuei lendo outras fontes, acrescentando mais coisas aí no meu escopo. E ainda tendo essa ideia, né, de eu ser uma crítica realmente ferrenha do movimento feminista, de entender que, para mim, ele é o pior movimento coletivista que existe, porque é a partir dele, né, essa destruição de família, tanto da sua família originária, quanto da formação de novas famílias, ele dá abertura para que todos os outros movimentos coletivistas cooptem jovens, cooptem mulheres. Né? Então é como se fosse um ciclo. E para mim ele é mais fomentado por essa ausência, né? Famílias estruturadas, a tendência é de que as pessoas sejam melhores, né? E quando a gente vê que essas famílias são destruídas e o movimento que visa, acima de tudo, destruir famílias é o feminismo. Então, para mim, ele é o mais nocivo de todos. Mais ainda, o movimento antifeminista tem se tornado uma coisa que eu não tenho gostado. Que a gente vai maquinando, né, observando as coisas à nossa volta, e durante um tempo eu me autodenominei antifeminista, mas essa denominação também já não está fazendo mais tanto sentido para mim, eu vou explicar para vocês por quê. No início desse ano, acho que esse aqui foi o primeiro livro que eu li esse ano, ou foi eu comecei a ler ele no final do ano passado, terminei no início desse ano, não sei. Mas eu li ele recentemente, ou foi no final do ano passado, ou foi no início desse ano, que é o livro da Paty Silva, Mulheres que o Feminismo Não Vê, Classe e Raça. E lendo, né, esse livro, eu comecei a perceber que todas essas críticas que a Paty faz ao movimento feminista, de exclusão da mulher preta, da mulher trabalhadora, da mulher real, né, da mulher do dia a dia, não uma branca burguesa, me fez muito observar que o movimento antifeminista ele tem essa mesma característica de ser branco e burguês, tá? E aí facilmente eu vou começando a perceber que é possível encaixar no antifeminismo muitas das críticas que ela faz aqui ao feminismo. Tanto é que a Paty ela fala que ela não é antifeminista também, que ela é uma crítica do feminismo, mas ela não se coloca como antifeminista. E o que me levou a pensar bastante sobre isso, e quando eu encerrei esse livro, aliás, o melhor livro que eu li de crítica ao feminismo dos últimos, sei lá, dos últimos tempos, assim, é um livro excelente, com uma bibliografia maravilhosa, com muitas notas de rodapé dele, dá para você destrinchar 1 milhão de outros estudos. Mas, quando a gente observa, né, que a ideia do feminismo, que o feminismo é um movimento branco e burguês,
e que o antifeminismo também é um movimento branco e burguês, e que os dois estão criando, tem essa ideia de criar um estereótipo da mulher que não representa as mulheres, não representa quem nós somos enquanto mulheres, né? Onde estão as mulheres comuns, as mulheres que vivem no dia a dia, minha mãe, sua mãe, eu, você, as pessoas comuns. E olha que eu me considero uma branca burguesa. Não tão burguesa quanto eu gostaria, mas eu me considero uma branca burguesa. E ainda assim eu não me sinto representada por este movimento. Imagine a Maria das Couves da esquina, que trabalha todos os dias, que não teve oportunidade de estudar, que morre para sustentar os filhos, educar bem os filhos e manter a sua família unida, né? E essa mulher, ela não é representada? Onde ela está? Nessa briga entre mulheres brancas e burguesas, porque o feminismo e o antifeminismo virou uma briga entre mulheres brancas e burguesas. E a gente pode fazer um paralelo, né, com esse ressurgimento aí do conservadorismo que a gente tem a partir ali do Olavo de Carvalho e de todas as conjecturas históricas que nós temos no Brasil, com a ideia antifeminista vindo de encontro a esses novos movimentos de direita, vou botar entre aspas, muitas aspas, tá, gente? De direita no Brasil, né? E aí a gente vai ter o livro da Ana Campanholo e outros livros críticos ao feminismo vão sair. Esse da Patrícia Silva também, que é também vindo neste bolo de antifeminismo, apesar dela não dizer que é antifeminista, eu também não acho que o livro seja antifeminista, tá, gente? Ele é uma crítica ao feminismo. A gente vai observar que o caminho que foi escolhido por esse movimento antifeminista tem esse mesmo padrão de mulher que o feminismo fala o tempo inteiro, tá? E essa é uma parcela muito limitada de mulheres, se a gente for, né, colocar aí no balaio de todas as mulheres do mundo, né? Óbvio que temos que lembrar que somos indivíduos únicos, mas que esses movimentos, eles têm sim que prestar atenção em qual tipo de pessoa que ele está representando. Então, falar que o feminismo representa todas as mulheres e defende todas as mulheres está errado, e a gente sabe disso, a gente já falou disso várias vezes. Assim como o movimento antifeminista tem sido também excludente da maioria das mulheres, o que não faz sentido, tá? A gente ficou muito na minha cabeça esse pensamento de aonde está a mulher comum? A minha diarista, né? A minha vizinha, que cuida do marido idoso. Onde que estão essas mulheres? Né? Onde que essas mulheres são representadas em algum momento? Tá? Essa mulher caricata criada tanto pela mulher feminista empoderada, quanto a sua polarização oposta, que é essa dona de casa, que vive única e exclusivamente para a família, que tá maquiada 24 horas por dia, que tá com a unha sempre feita. Gente, me fale que mulher que tem 2, 3 filhos pequenos dentro de casa, que ao final do dia, né, que cuida da casa, que cozinha, que limpa a casa, que ao final do dia ela vai estar com a unha linda, intacta, com o cabelo arrumado, com uma maquiagem feita. Isso não existe, isso não é realidade. Isso não é realidade. E eu não tô falando que a gente não deve se cuidar, não, tá, gente? Tô aqui, maquiada, arrumada, cabelo arrumado, unha feita. Eu tô falando que criou-se, o movimento antifeminista, ele tá criando tanta problemática e neurose nas mulheres quanto o movimento feminista criou em determinado momento. Se o movimento feminista fala o tempo inteiro que a mulher tem que ser bem-sucedida, né, na sua carreira, que cuidar dos filhos não é uma carreira, né, não é uma atividade digna, ser dona de casa não é uma atividade digna, o antifeminismo ele vai vir com um discurso oposto, mas também muito castrador, muito limitador, no sentido de que você tem que largar tudo, largar, se você tiver uma carreira, né, largar o seu trabalho, largar exatamente tudo, largar os seus estudos, se você estudar, simplesmente para virar dona de casa, cuidar do seu filho e do seu marido. E não estou desmerecendo essas mulheres. O que eu tô falando é que, se enquanto o feminismo castra a mulher no sentido de que ela tem que ser empoderada, que ela tem que ser autossuficiente, que ela não deve ter filhos porque isso vai limitá-la, o movimento antifeminista limita a mulher
dessa mesma forma, no seu oposto, no sentido de que se você não for dona de casa, se você tiver que complementar a renda do seu lar, porque hoje quantas mulheres precisam trabalhar sim para complementar a renda do seu lar, quando não são o arrimo do lar. Quando não são elas que sustentam a casa, né? Quando elas são mães solteiras, quando ou mesmo quando são casadas, mas a principal renda vem delas, elas se sentem mal da mesma forma que aquela mulher que está cuidando dos filhos. Porque ela está começando a ser tão julgada quanto pelo movimento antifeminista, no sentido de ser também limitadora, no sentido dessa mulher capa de revista dos anos 50. Vocês conseguem entender que tanto um movimento quanto o outro tenta limitar a mulher a um papel pré-determinado? Né? Quantos cursos nós vimos pulularem pela internet falando sobre feminilidade, defendendo a feminilidade, como se o ser mulher dependesse desse ser caricato de eu tenho que usar saia, eu tenho que usar saia o tempo inteiro, eu tenho que estar maquiada o tempo inteiro se não estou desrespeitando o meu marido, eu tenho que estar com a unha feita o tempo inteiro, a minha casa tem que estar impecável o tempo inteiro, eu tenho que fazer homeschooling com os meus filhos, quando eu não tenho a menor ideia de como se faz isso, ou não tenho dom, não tenho paciência para ensinar os meus filhos, mas se eu não fizer homeschooling, eu sou uma péssima mãe. Vocês conseguem perceber como cria mesmo as mesmas neuroses dessa caricatura criada por ambos os movimentos, tanto o movimento feminista quanto o movimento antifeminista? Todos eles tentam criar uma mulher caricata, sem levar em consideração a diversidade que nós somos enquanto mulheres, sem levar em consideração a pluralidade de indivíduos que nós temos. Né? Essa ideia de que alguém precisa me ensinar a ser mulher. Tudo bem, né, que a gente foi deseducada pelo feminismo no sentido de esquecer qual é a natureza feminina. Mas o que eu observei nesses cursos de feminilidade não é a busca dessa essência feminina, mas é uma criação de uma nova mulher caricata também. Nesse sentido de como de falar que se eu for dona de casa e cuidar dos filhos, eu vou ser mais mulher do que aquela mulher que é carreirista, que quer sim crescer no trabalho, que quer ser CEO, sei lá, da Apple. Entende? E não pega essa ideia de que a gente pode escolher coisas diferentes. E outra, né? Criou um tipo de mulher preguiçosa. O quanto que tem na ideia de, ai, eu quero casar com um homem provedor. O homem tem que prover tudo, mesmo que eu não seja uma excelente esposa. E outra, os filhos crescem, gente. Eu sou prova viva disso. Os filhos crescem. Meus filhos estão aí, grandes, criados, cuidando da vida deles. E eu faço o que nessa hora? Se eu simplesmente, a única área de interesse da minha vida fossem exclusivamente os meus filhos. E eu não estou falando da questão do criar ou não os filhos. Eu saí do mercado de trabalho durante 10 anos para cuidar exclusivamente dos meus filhos e não me arrependo em nenhum momento sobre isso. Mas em nenhum momento eu deixei de me interessar por outras coisas, em nenhum momento eu deixei de estudar outras coisas, em nenhum momento eu deixei de viver uma vida além dos meus filhos. E hoje, sim, eu trabalho fora e retomei a minha carreira profissional. Então a gente vai ver que tem uma pluralidade gigantesca de mulheres. Mas eu vou falar para Dona Maria, que tem que, sei lá, lavar roupa para complementar, lavar roupa de terceiros, né, para complementar a renda da casa, porque seu marido pedreiro não consegue, né, suprir ali todas as necessidades da família, materiais. Eu vou falar que ela é menos mãe? Eu vou falar que ela está contaminada pelo feminismo, porque ela tinha que confiar que o marido dela vai dar conta de tudo e viver com o que o marido dela provém? A gente tá saindo da realidade, não tá olhando para as mulheres. Observem as mulheres à sua volta. Né? Cada mulher tem uma realidade diferente. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Quais são as minhas circunstâncias? Qual é a minha vocação? Quais são os meus desejos também enquanto indivíduo? Lembrando que, óbvio que eu tenho liberdade, né? Devemos ter essa liberdade de escolher entre quero ter filho, não quero ter filho, quero terceirizar a educação do meu filho, não quero terceirizar a educação do meu filho.
E a gente tem que lidar com as consequências de todas essas decisões. Mas o que não dá é para que eu saia de um movimento castrador como o feminismo, que castra a mulher na sua feminilidade, na sua natureza feminina, e ir para o seu completo oposto, que é o antifeminismo, no sentido de castrar novamente a mulher, no sentido de prender novamente essa mulher num estereótipo inexistente, num estereótipo longe da realidade da maioria das mulheres, longe da realidade das pessoas do dia a dia, de como que acontecem o dia a dia das pessoas, de como são as circunstâncias de cada um dos indivíduos mulheres, tá? Que é o que a gente está falando aqui. Então, assim, o mundo não é binário. Né? Não tem essa ideia de ou você é totalmente independente, carreirista, e que o mundo que se exploda, eu não preciso casar, eu não preciso ter filho, eu não preciso nada disso, ou então você é aquela completa submissa, e quando eu falo submissa aqui no sentido pejorativo da palavra, tá? Uma completa submissa ao marido, aberta à vida, que tem 15 filhos, independente de você notar as suas condições materiais, suas condições psicológicas para ter aquele tanto de filho, né? E sou dona de casa. Não, gente, existe muitas nuances entre esses dois estereótipos, entre essas duas caricaturas de mulheres. Existem muitos tons aí entre essas duas caricaturas de mulheres. E não que não existam essas mulheres, elas existem. Mas entre esses grupos existem outros N grupos de mulheres com N circunstâncias diferentes, com N necessidades diferentes. E que essas mulheres hoje, elas têm que parar de olhar para essa briga desses movimentos, tanto feminista quanto antifeminista, no sentido de que ela não precisa necessariamente se encaixar em um desses grupos. Tá? E aí é a hora que a gente tem que reparar na realidade, né? Na busca da verdade e da realidade, e não necessariamente de movimentos de direita, de movimentos de esquerda ou de movimentos nenhum. Nós somos indivíduos, nós somos únicos, tá? Tanto em alma, quanto em corpo, quanto em personalidade, quanto em circunstâncias, tá? E aí a gente vê que tanto o feminismo quanto o antifeminismo vão oferecer essas visões limitadas do que é ser mulher. E, na maioria das vezes, desconectada da realidade concreta da maioria das mulheres. Né? Essa ideia, essa pira, né, de querer encaixar toda a complexidade do que é ser mulher, de como que as mulheres se apresentam socialmente, tentando colocar dentro de moldes rígidos e caricatos, né, com essa limitação, com essa... Eu não gosto de usar essa palavra opressão, mas eu vou usar, tá? Mas vocês vão entender que é nesse contexto de querer limitar a mulher dentro dessa caricatura criada por cada uma dos seus movimentos, dos movimentos que eu citei, né? Mas da gente parar para pensar se a gente deveria considerar a mulher carreirista inferior ou menos legítima ou menos mulher do que a dona de casa, ou do que simplesmente aquela que é dona de casa, mas também precisa trabalhar, também deseja crescer na profissão dela, e mesmo assim ela não quer abandonar a família, ela não está deixando o seu filho de lado, né? Ela se divide ali entre os dois papéis. Tem todo tipo de mulher, tem uma pluralidade gigantesca de mulher. E é isso que a gente precisa hoje pensar. A gente tem que parar com esse binarismo simplista. Eu estou terminando de ler o Diário Filosófico do Olavo, e ele fala muito dessa questão de que a gente tem uma burrice de achar que a gente tem que ser contra ou a favor qualquer coisa. A gente não pode simplesmente analisar determinadas situações e fatos. Né? E no caso aqui eu estou fazendo uma análise do que acontece hoje com a mulher. Né? Óbvio que eu continuo sendo uma crítica ferrenha do feminismo, continuo. Mas eu não acho que a solução apontada hoje pelo antifeminismo, né, esse crescimento dessas influências antifeministas, tem sido bom para as mulheres. Tem criado muitas neuroses, muitas limitações, da mesma forma que o feminismo faz com a mulher. E não é isso que a gente quer. Não é isso o nosso desejo. Né? E esse tipo de análise, né, que não é clubista, não é limitadora, não é preguiçosa, porque ela acaba sendo preguiçosa quando você só olha o mundo entre preto e branco e esquece que ali no meio tem 1 milhão de tons de cinzas diferentes,
de formas de observar a realidade e os fatos e as coisas que acontecem à nossa volta, né? E essa análise não preguiçosa, essa análise não ideia de feminista e eu sou antifeminista, eu tenho que defender o antifeminismo de toda forma, o feminismo e eu tenho que atacar o feminismo de toda e qualquer forma, né? Essa análise meio crua no sentido de eu não estou contra nem a favor neste momento. Primeiro eu quero entender o que cada lado diz, o que cada lado defende, o que cada lado quer, tá? Mas isso exige uma pesquisa, isso exige esse olhar diferenciado no sentido não de já ir contra tudo e todos, né? No sentido de não entender o que o outro está tentando te falar, o ponto de vista do outro. É muito difícil, inclusive quando a gente tem que lidar com autores ou ideias que a gente discorda veementemente. Todas as vezes que eu leio feministas, eu entro com essa ideia de eu não vou fazer juízo de valor antes de terminar toda a obra. Eu vou tentar entender o que essa mulher estava tentando dizer aqui. Né? Antes de julgar de o feminismo é horrível e aí eu não vou parar e entender tudo isso aqui. Quando você lê os livros da Bell Hooks, por exemplo, não tem como você se identificar com um monte de coisa que ela fala ali, as críticas que ela faz ao feminismo, porque ela é feminista, né? Vai ter a ideia do feminismo negro, mas ela vai fazer críticas ferrenhas ao feminismo. Dá para você entender qual é o ponto de vista dela. Dá para entender por que ela se denomina feminista, mesmo tendo enormes críticas contra o feminismo. Entende? Mas entrar com esse olhar de aprendizagem, de curiosidade, de vontade de encontrar a verdade e não de simplesmente de ser contra ou a favor de alguma coisa. Poucos autores, como a Paty, que aliás eu acho maravilhosa essa postura dela de eu não sou contra nem a favor, mas eu tenho essas críticas por isso, por isso, por isso, por isso. Ou a Marise Chons, né, quando ela escreve ali, quando eu falei para vocês sobre o livro que ela escreveu, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Marx, que ela não coloca ali juízo de valor, ela vai colocar as ideias de Marx são X, Y e Z, se isso é bom, se isso é ruim, se isso é legal, se isso não é legal, você como leitor vai determinar, mas a ideia é X, Y e Z. Sem fazer esse juízo de valor, no sentido de querer entender o que cada autor está defendendo, qual é a ideia ali defendida por cada autor. E, né, a nossa ideia dentro da academia é bem essa, né? É essa análise séria, essa ideia de não simplificar o que não é simples. Não achar que é muito fácil falar que eu sou a favor ou eu sou contra. A favor contra o quê? Você já entendeu? Você sabe o que é aquilo? Você tem críticas contundentes? Você concorda por quê? Qual é a origem das suas ideias? Por que você pensa assim? Você já parou para pensar por que você tem determinadas crenças? Como defender essas crenças? Elas são crenças racionais ou elas são crenças sentimentaloides? Tá? E aí na academia, a nossa ideia, né, no desenvolvimento ali de cada tema, inclusive a gente está encerrando agora a temática do conservadorismo, a trilha de conhecimento do conservadorismo, a gente está começando a trilha do feminismo e por isso que eu comecei a falar sobre esse assunto, né? Tenho escrito textos sobre isso, tenho revisado um monte de material que eu tenho aqui sobre feminismo para a gente poder falar sobre isso lá dentro da academia. E eu convido você a participar da academia, se te interessar, esse tipo de análise aqui que a gente fez nesse vídeo. Muito obrigada por ter me ouvido até o final, espero que você tenha gostado. Me conta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se você tem alguma ponderação. Vamos conversar, o conhecimento se constrói conjuntamente. Obrigado, gente.